Tomei um ferro danado do UX Designer e fica comigo aqui para eu te contar um pouquinho mais dessa história que começou lá no outro vídeo. Se você está começando a assistir aqui essa jornada de construção de um produto digital, um produto de software, onde a gente aqui está desenvolvendo um SaaS, fica aqui com a gente para você entender. São vídeos que vão contar a vida real, a história de desenvolvimento de um produto do jeito que ela é, sem edição, sem efeitos especiais, só que eu e você contando um pouquinho, conversando um pouquinho sobre como que as coisas acontecem no dia a dia. Relembrando um pouquinho aí da história do vídeo anterior, eu contratei um UX designer para prototipar o nosso MVP, aquelas telinhas que a gente ia colocar, desenvolver. Então a gente queria ter isso no Figma e a gente então ia prototipar o MVP para partir para o desenvolvimento, certo? Acontece que esse profissional, se é que a gente pode chamar ele de profissional, e você vai entender o porquê, e isso está me deixando bem chateado, e você também vai entender o porquê. Bem, ele sumiu durante um tempo, não dava reporte, não falava sobre como estava o andamento do trabalho, e eu, por não ser essa pessoa microgerenciadora, eu vou deixando a coisa acontecer, mas isso me gerou uma série de aprendizados. Tá bom? O primeiro deles, que eu já comentei no vídeo anterior, é sobre justamente como contratar melhor profissionais remotos, né? Já deu para reparar que não dá para você ser muito aberto a contratar seja quem for. E eu entendo muitas vezes que contratar um profissional que está começando são prejudicados justamente por esse tipo de profissional que eu vou comentar agora o que aconteceu e por comportamentos como esse que esse profissional teve. Bem, durante um mês eu tentei desenrolar o trabalho com essa pessoa, passei o trabalho para essa pessoa, ela não tinha nenhuma dúvida, só faltava ela executar o trabalho, adiantei ali os 50%, e ela disse que, olha, agora eu fiquei sem computador, agora eu estou numa situação difícil, agora eu não consigo mais entregar o trabalho. E eu falei assim, tá, mas espera aí, você não consegue pedir um computador emprestado para honrar a sua palavra, até porque você deu. Ah, mas veja bem, você tem que entender porque eu perdi um parente, começou a inventar uma série de histórias. E nesse momento a gente já não sabe mais o que é verdade ou mentira. O profissional começou a enrolar, então eu conversei com ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, comecei a ter uma conversa assíncrona via WhatsApp e eu percebi que em momento algum ele falou em devolver o dinheiro. Eu percebi que em momento algum ele falava sobre executar o trabalho. Tudo se resumia nos problemas dele. Isso é o que a gente não quer com um profissional. Claro, todos nós temos problemas, vamos passar por problemas, vamos atrasar prazos e tá tudo bem com relação a isso. Porém, o que você não pode deixar de fazer, principalmente se você está aqui e presta serviço para outras pessoas, é honrar sua palavra. Você deu sua palavra, você tem que honrar. E o que aconteceu? Ele começou a dizer o seguinte, não, eu não vou mais conseguir te entregar o trabalho. Eu falei, tá, mas e aí? Eu vou ficar na mão? A gente está aqui remoto. Bem, enfim, acontece que eu botei um ponto final. Não adianta, tem um momento que não adianta você querer ficar ameaçando a pessoa, nada disso. Também isso é antiético, antiprofissional. Eu falei, olha, eu preciso saber o seguinte, você tem um novo prazo para me entregar esse trabalho? Você tem um novo prazo para me entregar? Ah, não tenho. Eu falei, oi? Como assim não tem? Mas você não consegue um computador com alguém? Ah, não consigo. Tô até pensando em mudar de emprego. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, pelo visto, a gente, claro, aqui errou em contratar esse profissional, não tomou as medidas necessárias para entender quem é esse profissional. E isso aconteceu justamente porque o ticket, né, o valor para executar o serviço era muito baixo. Baixo no sentido de em relação a outros trabalhos. E a gente falou assim, não tem necessidade de assinar um contrato, não tem necessidade da gente formalizar esse serviço, basta apenas ficar de boca. Não, nunca mais a gente vai fazer isso. E a gente aprendeu na vida real de que a gente sempre tem que estabelecer um contrato, descrever muito bem, prazo e
as penalidades caso a pessoa não entregue. Isso é muito importante. E acho que outro grande aprendizado aqui que serviu a gente não vai mais fazer adiantamento de trabalho. Não dá. Não dá. O que a gente vai fazer é o seguinte: você trabalha, o profissional trabalha, ele entrega, a gente paga. A gente vai começar a experimentar o pagamento por semana. O profissional, ele trabalha durante uma semana, faz ali uma pequena entrega e a gente paga esse profissional. Eu acredito que isso vai funcionar para vários tipos de serviços, tá? E isso vai mitigar o nosso risco de pagar 50% de um trabalho que talvez levaria um mês e meio. Então a gente evitaria de pagar meio mês, sei lá, 3 semanas adiantados e ter um prejuízo desse. Então, talvez até adiantar um pouco, mas o trabalho de uma semana, nada mais do que isso. A gente mitiga o nosso risco no sentido de qualquer problema, a gente para ali naquela uma semana. Então, adiantar 50% do trabalho, do valor, jamais, a gente não vai fazer isso. Inclusive, nas novas conversas com outros profissionais, eu já começo contando essa história triste, essa história verdadeira, de que a gente tomou calote de um profissional que acabou sendo totalmente antiético, antiprofissional e disse que não vai mais entregar porque não tem mais computador, porque perdeu parente. Eu tenho minhas suspeitas de que essa pessoa está aplicando golpes no mercado. Enfim, é a vida, acontece e a gente tem que se precaver contra isso, tá bom? Então, a gente nessa nova contratação está estabelecendo esse tipo de relação. Primeiro, procurando entender quem é essa pessoa, quais são as referências dessa pessoa, de preferência ali no WhatsApp, se ele puder mandar um contato de alguém. Se a pessoa não tem referência, a gente não vai fechar com ela. Não vai fechar com ela. Ah, mas Marcelo, isso vai impedir que novas pessoas que estão entrando no mercado comecem a trabalhar. Nesse caso, para o meu projeto, sim. Até porque a gente teve esse tipo de problema de dar a chance a uma pessoa sem estabelecer muitos critérios, muitos pré-requisitos, e a gente acabou tomando ferro brabo do UX designer. Mas faz parte, c'est la vie, como dizem os franceses. E a partir de agora, a gente vai procurar ser muito mais criterioso aqui quando a gente for contratar um profissional remoto, um profissional, seja para desenvolver o produto, seja para atuar como dev front ou back, seja para atuar como UX designer. Ficou a lição, ficou o aprendizado e daqui para frente a receita, o recado é não repetir ali mais o mesmo erro. Mas nos próximos vídeos a gente vai contar outras experiências que a gente está tendo aqui no desenvolvimento do produto PM Turbo, que é essa plataforma de gestão de pessoas, de gestão de times, e a gente vai mostrar um pouquinho das ferramentas que a gente está usando aqui para que você possa conhecer um pouquinho mais. Combinado? Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado e também te dado alguns insights, algumas ideias com essa lição, com esse aprendizado que gerou aqui para a gente e que a gente aqui vai tomar o cuidado de não repetir de novo. Grande abraço.